Pois é, o Écio surgiu para mim nas redes sociais ali, apareceu acho que no Twitter, eu sou Uhum. muito usuário de Twitter, Écio, e daí eu vi assim, pô, mas falando pró-liberdade econômica, economista, eu pensei, tem algo errado, né? Porque como economista, eu tenho fala para falar mal da nossa classe, especialmente brasileira de neodesenvolvimentismo, Estado indutor de crescimento, o pessoal ama o Estado aqui. Então, pô, um economista pró-liberdade já achei um pouco diferente do resto do Brasil. Então, conta um pouquinho para nós, Écio, de onde é que tu surgiu, quando é que tu começou a virar figura pública, porque eu não tinha te percebido antes disso. Então, como o Júlio já descreveu aí, bem, primeiramente é um prazer estar conversando com vocês, né? Eu também não conhecia o podcast até ser procurado pelo Paulo e achei muito interessante, né? O nome em si é muito interessante realmente, porque às vezes você precisa de um tapa na cara mesmo para entender que a mão invisível ela é muito importante e que a gente precisa acreditar mais no poder dela, né? E tentar diminuir essa que nós temos aqui no nosso país de que, em geral, o Estado é o que sabe o que é melhor para nós, né? E é quem deve definir as regras do jogo. Muito pelo contrário, né? Em geral, quando o Estado mete a mão, a coisa desanda, né? A coisa fica feia e o resultado não é o melhor possível. Claro, às vezes um refinamento, mas não no nível que a gente tem aqui no nosso país. Então, eu sou, como o Júlio mencionou, economista de formação, e em seguida, primeiro, a graduação aqui no curso de economia, ela é uma graduação ortodoxa, tá? Não é heterodoxa, então isso dá uma base já interessante nesse sentido. Os professores, É bom explicar isso para quem não é da área de economia, o que que tu quer dizer com isso? isso. O ortodoxo, ele é aquele que é mais pró-mercado, menos estatizante, mais mão invisível possível, né? Ou seja, ele deixa que o mercado decida para onde a economia vai, né? Ele defende o investimento privado e assim por diante, né? E o heterodoxo, ele é o desenvolvimentista, é o que acredita no papel do Estado como o motor indutor, né, do crescimento econômico. E esse meu departamento, claro, tem as duas vertentes, mas Uhum. predomina mais a ortodoxia do que a heterodoxia. E após terminar a graduação, eu fui embora para os Estados Unidos com, com uma bolsa da Universidade da Geórgia. Inicialmente, isso foi em 96, tá? Então o dólar ainda era 1 para 1. E Meu Deus. inicialmente, pois é. Inicialmente eu fui com patrocínio, né? Meu pai bancou um trimestre e eu só tirei notas boas, notas A. Então bati na porta do meu orientador lá de pesquisa e disse: olha, você está vendo meu desempenho, estou fazendo a pesquisa, estou tirando notas boas e se não tiver bolsa, meu pai não tem mais dinheiro, eu vou ter que ir embora e tal. Aí ele abriu as portas e a partir daí eu fiquei com a bolsa de lá, fiz o mestrado, PhD, pós-doutorado, e lá também, né? Lá você não tem, primeiro que não existia essa questão do woke que tem hoje em dia, não tinha, era muito mais mainstream, como a gente chama, né? Uma economia mais de mercado mesmo sendo sul da Geórgia, tá? Mesmo sendo ali no sul, na Geórgia, né? Que é a universidade fica em Athens, que é uma cidade 1 hora e meia de Atlanta, mas é tudo economia de mercado, é tudo nessa mesma pegada. Então, desenvolvi muita pesquisa aplicada, essa é a área que eu gosto de atuar, eu não fico massageando o ego, eu procuro achar soluções que sejam aplicadas na realidade do nosso dia a dia. Voltei para cá como professor em 2002, isso eu fui meio precoce, né? Entrei na faculdade aos 17, saí aos 21, voltei já com pós-doutorado aos 26, e aí lá já como professor da UFPE. Então fui fazendo minha carreira,
também abri a empresa de consultoria com outros sócios, onde a gente faz muita consultoria empresarial, mas também estudos econômicos, sociais. Fui fazendo minha carreira, hoje eu sou professor titular, que é o topo da carreira, desde 2022. E aí, quando eu voltei, eu sempre tive o interesse de contribuir com a sociedade, em trazer o conhecimento econômico. E sempre estava à disposição para dar entrevistas, para colaborar. E lá no departamento, a maioria dos professores não tem muito esse ponto de vista, né? Então, vinham demandas para entrevistas e todo mundo se escondia, todo mundo fugia. Eu dizia, não, eu estou aqui, pode me chamar. Então, Uhum. no início eu falava de parto de porca até atracadouro de navio, né? Tendo economia no meio e, em geral, a pauta ela é bem superficial, é mais para trazer, né, um pouco da noção econômica. Isso foi crescendo, né? E aí eu me tornei colunista de uma rádio daqui, que é a Rádio Jornal, uma de grande audiência. Depois migrei, passei 5 anos lá, migrei para a CBN, fiquei mais 5 anos na CBN. E aí na pandemia foi quando houve um grande salto aí em termos de inserção em redes sociais, porque estava todo mundo em casa, todo mundo fazendo live. Eu já era colunista de CBN, fazia parte de consultoria, tinha parte acadêmica, então eu comecei a convidar pessoas importantes aqui, tipo o superintendente do Banco do Nordeste, o secretário de Desenvolvimento Econômico, para a gente fazer lives, né? Para explicar o que estava acontecendo, para onde a economia poderia ir. A coisa foi se multiplicando e aí da pandemia para cá terminou gerando todo um desenvolvimento aí de conteúdo. Hoje eu não estou mais na CBN, mas ainda estou em outra rádio que é a Grande Rio FM, em Petrolina, mas sou colunista da BMC News, que vocês devem conhecer, de São Paulo, né, tanto da parte do portal, como dou entrevistas com frequência. Poder 360, também sou colunista. Aqui, recente na Paraíba Business, que é um portal recém-lançado. E a coisa vai se multiplicando. Todo dia tenho várias demandas de conteúdo, de entrevistas. Um ponto também muito interessante é que, no auge da pandemia, eu tive acesso a dados importantes do auxílio emergencial. E aí, esses dados, eu tinha o valor por família para cada município do Brasil, a quantidade de beneficiários e também o valor. E aí eu fiz um estudo rápido, né, para a gente trazer algumas informações do impacto disso sobre o PIB dos municípios. Esse estudo, quando eu desenvolvi ele, eu saí realmente mapeando e olhando todos os municípios brasileiros, todos os estados, e mostrando comparações onde impactava mais ou menos. A coisa foi bem montada e aí eu consegui que saísse no Valor Econômico, né, saiu na capa do Valor Econômico, no mesmo dia que foi anunciado uma prorrogação. Não sei se vocês lembram, inicialmente era 3 meses, depois ampliou mais 3. Pronto, naquele dia do anúncio saiu o estudo. Então, meu nome explodiu quando isso aconteceu. E aí eu dei entrevista para, o que você imaginar, Jornal Nacional, CNN, vários canais de mídia, de jornais, Bloomberg, Financial Times, Rede Al Jazeera, o que você imaginar, eu dei entrevista sobre esse assunto. E foi muito interessante. Aí meu nome se tornou mais nacional quando isso aconteceu, e daí em diante eu venho aproveitando isso para trazer mais o conceito, os conceitos que a gente vai conversar um pouco aqui.